nunca peguei um avião e nunca saí do Sudeste, mas eu resolvi fazer uma coisa. Pois é, tudo começou quando eu ganhei esse livro aqui em um evento que eu fui no ano passado. Ele mostra várias indicações de espaços de ciência na América Latina. Sim, depois de pensar demais e umas coincidências da vida também, que eu conto depois, eu resolvi devolver o meu apartamento em Belo Horizonte, colocar uma mochila nas costas e visitar esses espaços de ciência. Que assim, eu quero pelo menos tentar mostrar como é que funciona a ciência brasileira para que ela seja mais valorizada. Então eu quero mostrar museus, parques, algumas coisas dentro da universidade de forma mais humanizada, e eu vou começar com as indicações que esse livro dá. Não só isso, eu quero também entregar para esses espaços alguns materiais visuais, como uns vídeos editados assim, para que esse lugar realmente receba mais visitas. Só que assim, eu tô morrendo de medo, eu não sei se vai dar certo, pode ser que eu vá, pode ser que eu desista, pode ser que eu volte em 2 dias, eu não sei. Mas se você quer ver o que vai rolar, me acompanha aqui pra ver o que vai dar. E claro, se você curtir, vamos visitar muitos lugares científicos juntos. Você topa? Esse é um vídeo de apresentação que a Júlia Quitaneiro colocou no seu Instagram para falar sobre o seu projeto. Mas antes, vamos falar quem é a Júlia, e ela mesma vai se apresentar. Já vamos começar com uma lição de vida aqui, que eu acho isso super engraçado, né? Quando a pessoa pede pra se apresentar. E já é uma primeira lição que eu tomei, assim, aí em Campinas. Vou falar aí, né? Porque você é de lá. Mas a gente sempre se apresenta assim, né? Eu sou a Júlia, eu sou bióloga, tenho mestrado em educação, e a gente se apresenta muito com a nossa trajetória acadêmica, né? E esquece que a gente é um ser humano como, né? Mais completo que isso. Então, até dessa última vez que eu fiquei em hostel, eu achei engraçado porque eu tava me apresentando de maneira diferente, porque lá ninguém, assim, se importava necessariamente com a sua profissão. E as pessoas sempre falavam, da onde você é? E pra onde você vai, né? Nossa, que Então, demais. agora eu já tô mudando minha apresentação, né? Em vez de começar assim, sou Júlia, sou bióloga, tenho um mestrado em educação. Mas também sou mochileira, sou divulgadora científica, né? Comunico sobre ciência. E sempre tem um próximo destino aí na minha agenda pra Ai, traçar. Um pouco isso. pois é, já viu que a conversa de hoje vai ser boa, né? A Júlia é uma pessoa muito cativante, inspiradora e cheia de energia. Mas antes, eu quero te contar por que eu a convidei. Você sabe que cada vez mais eu tenho estudado sobre como se faz para medir o impacto social de uma pesquisa científica ou da ciência como um todo. E eu vou te falar que não existe um consenso. É muito difícil achar métricas e indicadores, e isso por N motivos. Desde o significado do que é impacto social, porque há diversas definições, desde como padronizar essa medição em diferentes áreas. Então, por exemplo, nas ciências naturais se mede de uma forma, nas ciências humanas o impacto social é visto de outra forma. Tem também a questão do tempo, de verificar o impacto. Então, tem projetos de curto prazo, que a gente já vê de cara, tem outros que precisa esperar um pouco mais, que são de longo prazo. Tem também o impacto político e econômico. Então, será que isso é uma forma de impactar a sociedade? Enfim, há bastante discussão sobre, e para ser sincera, eu adoro saber que ainda há muito o que estudar e debater, porque basicamente esse é o meu trabalho. Mas quando eu falo aqui de ciência, eu não quero dizer apenas a pesquisa científica em si. Aliás, se buscarmos a definição acadêmica sobre ciência e tecnologia, a gente vai ver que abrange não só as atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas também treinamento, educação científica e técnica, serviços científicos e tecnológicos e atividades correlatas, por exemplo, certificação, normatização, registro de patentes, ensaios, levantamento de dados, bibliotecas e museus. E é isso mesmo, eu dei toda essa volta para dizer que hoje nós vamos falar sobre o impacto dos museus de ciência. E o interessante da história de hoje é que eu percebi pela Júlia, nossa convidada, que o impacto não é só difícil de medir, mas é também difícil às vezes de perceber. Porque na ciência não é intuitivo, não é de rápida conexão, principalmente quando a gente fala para a sociedade no geral. E às vezes a gente esquece dos espaços de ciência. Os espaços de ciência ele tem um grande impacto na nossa vida. Quem nunca na infância não lembra, né, daquele momento que foi com a galera junto, da escola visitar um espaço? Quantas memórias, além da educação, né?
quantas memórias, histórias que a gente tem, aqueles espaços interativos, né? Então, os museus, os espaços de ciências, eles têm um impacto, além da educação, tem também para o turismo da cidade, essa questão das memórias e histórias dos visitantes e também para as pessoas que trabalham nesses espaços. E a Júlia vai contar bastante sobre isso, sobre o que ela tem visto nesse seu projeto de mochilar pelo Brasil em busca desses espaços de ciência. Essa história está muito gostosa, é uma conversa muito boa de ouvir, e ela vai contar também as curiosidades de como foi planejar, de como foi ter essa ideia, e também os bastidores, né? Aquelas curiosidades que todo mundo quer saber. E ela também vai contar um pouco sobre a sua trajetória, porque nada melhor do que a gente conhecer um pouco mais a pessoa para a gente entender o porquê ela faz o que ela faz. Eu sou Isadora Matiello e você está escutando o podcast do Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Episódio de hoje, Mochila e Ciência, uma jornada pelo Brasil. Um bom episódio para você. Eu comecei a te seguir e eu fiquei encantada, porque além da qualidade, né, do conteúdo, de ser muito criativa, você tem muito carisma, você sabe fazer muito bem o que Ai, você gente, faz, eu vou chorar né? aqui no meio do podcast, que é isso. Muito obrigada, de verdade. Imagina, assim, é muito maravilhoso. Então, parabéns mesmo. E aí eu queria que você me contasse, né, de como que surgiu isso? Porque eu sei que tudo começou com um livro, mas me conta direito essa história, quem ainda não ouviu, né, pra gente ter um pouquinho mais de detalhes além do que você já compartilhou. Com certeza, um prazer. Bom, tomar essa decisão envolveu vários aspectos da minha vida. Pessoal, profissional, sonhos, enfim, muita coisa. Sim, começou com um livro, assim, que é o guia, né? Que você depois pode deixar disponível para os ouvintes. O PDF gratuito que as pessoas podem acessar. Mas eu pesquiso, né? Pesquisei divulgação científica no meu mestrado. Já venho trabalhando com o tema como pesquisa há um tempo. E atuando como divulgadora, né? Então eu fui num congresso, que é o maior congresso de divulgação científica, né? De popularização da ciência da América Latina. Eu fui, esse evento foi incrível, né? Foi no ano passado, em 2023. E ele estava sendo a estreia desse livro, assim. Então, eu ganhei esse livro físico. Todo mundo me pergunta, eu quero físico, eu quero comprar. Gente, não tem. Eles distribuíram lá, eles fizeram algumas... Jura? Juro, que né, Nossa! triste. Eu tô querendo arrumar umas edições aí, porque todo mundo Quem quer. sabe? Quem sabe? Mas, assim, eu fui nesse evento, foi a estreia. Quando eu vi o guia, né? Eu falei, gente, que coisa mais interessante do mundo, porque isso conecta as pessoas conseguem consultar, conseguem ir descobrir lugares que às vezes dentro da própria cidade, né, não existe ou não tem. E aí, só que eu não pensei em mochilar. Quando eu conheci o guia, eu falei, interessante. A primeira coisa que eu pensei foi, isso vai virar uma linha editorial. Eu vou ter que começar a visitar os museus de Belo Horizonte mesmo, né? Vou começar visitando de Belo Horizonte e depois eu vou gravar isso, porque eu acho que é legal, né? Porque eu sou uma pessoa que acredita que a divulgação científica ela não é só a divulgação dos conceitos científicos, né? A gente não tá aqui para divulgar a ciência só de um conceito importante para a pessoa saber. A gente tem que falar o como, os processos, e os museus são espaços que as pessoas podem se empoderar deles, né? Podem visitar, é um espaço para elas visitarem. Então eu falei, olha, eu quero isso na minha produção, né? Na época eu pensei em produzir para o Potencial Biótico, que é um projeto de divulgação científica, né? Uma escola de divulgação científica que eu fundei há uns anos, e era isso. Tudo certo. Vamos fazer isso. Beleza, porque eu ainda tava no meio do mestrado, né? Muita coisa. Isso que eu ia te perguntar. Tava tudo junto, assim, né? Tava tudo junto. Foi importante porque quando eu defendi o mestrado, a gente sabe, a gente que é da área acadêmica, que é fortemente incentivado que a gente continue na área acadêmica. É quase como não fosse possível ter um respiro. E eu tava sendo assim até então. Eu estava emendando tudo, né? Eu fiz o ensino médio com técnico, já entrei na graduação e já entrei no mestrado. Eu não tinha nem formado da graduação quando eu entrei no mestrado, soube que eu estava sendo aprovada, né? Então, eu sempre emendei. E eu senti que eu não tinha vivido outras experiências para além da bolha da academia, né? Assim,
Fora que eu tava perdendo algumas oportunidades de trabalho também, então eu falei, olha, a academia vai ter que esperar um pouco, porque eu não quero fazer doutorado. E isso não foi uma decisão fácil, assim, porque pra quem tá no meio acadêmico sabe que é assim, quase como se você tivesse que emendar pra... Porque é tão ruim, assim, né? Vou colocar entre aspas, que você tem que sair emendando. As pessoas não te incentivam a sair dela, né? Elas te dão medo às vezes, né? E depois você não vai ter pique de voltar, né? É complicado. O potencial biótico, ele foi durante o mestrado também? Ele nasceu na graduação, você Na acredita? graduação, olha só. Gente, você é muito empreendedora, eu adoro. Juro, foi no segundo período que eu já nem sabia o que era divulgação científica direito e eu falei, não, vamos fazer uma rede aqui e tudo. Ele surgiu bem no, no início da graduação, assim. Que Foi legal. bem Então, quando nesse... você firmou no mestrado, você já deu um caráter mais de divulgação para o potencial biótico. Antes ele começou como uma rede, foi isso? Isso, olha, que loucura. Vou contar brevemente a história do PB, assim. Pros íntimos, né, PB? A gente já chama assim. Já, chique. Ele nasceu porque eu, iludida, né, no meio da graduação, eu queria criar uma rede social dos biólogos. Então, eu criei um site mesmo. Eu gostava de mexer com essas coisas, então eu criei um site. E nele eu hospedava os meus resumos que eu estudava, né? E eu queria que mais pessoas enviassem resumos de biologia. Só que os resumos, os PDFs, eu achava meio quadradão. Então eu comecei a convidar as pessoas a escrever textos para o site. Legal. E aí eu vi de cara que tanto na minha formulação quanto para as pessoas, assim, que elas faziam usuário, senha, e se elas publicariam ali, né, faziam a interação, elas tinham essa dificuldade, assim, de escrever, porque elas escreviam para outros cientistas, elas não escreviam para pessoas que estavam fora da academia. Então, assim, se minha mãe lesse, ela não entendesse, minha avó lesse, ninguém entender. Então eu comecei a ver e me incomodar como que a gente não conseguia ter a capacidade de comunicar com pessoas que não eram iguais a gente, sabe? Que não falavam academiquez. Era um academiquez, assim, era uma nova língua. E eu comecei a ir atrás dessas outras formas de comunicar. O potencial biótico passou por essa transformação, que antes era nessa rede, a gente começou, como quase todo mundo começa também, a fazer posts de curiosidades científicas, mas aquilo ali não me alimentava, né? Então a gente começou a organizar outras frentes de trabalho, a gente faz anualmente um evento chamado DC Educa, que é sobre divulgação científica e educação, né, para as pessoas poderem literalmente aprenderem e se conectarem com outros divulgadores, né, e educadores. E aí surgiu desse start de que a gente estava formando equipe, formando divulgadores, fazendo workshops, fazendo eventos, e aí, quando eu comecei a estudar brand, né, comunicação, eu falei, gente, isso é uma escola de divulgação científica, né? Isso, a gente quer ensinar e aprender sobre divulgação. E aí a gente teve essa mudança, né, de posicionamento para a escola. Então Entendi. Sensacional. foi um Parabéns. pouco isso. Não, muito, muito bom. E aí, hoje você então falou, bom, então o potencial biótico já tem outras pessoas no time, né, escola. Você quis Exato. trabalhar sua marca e quis dar um respiro da academia. Então, era o contexto perfeito para esse projeto de mochilar no Brasil. Exato, e tem um contexto bom, né, que eu trabalho home office, então eu gosto de ressaltar isso, né, gente, não nasci herdeira dessa vida ainda, então assim, não foi dessa vez, deixa pra próxima, né, mas assim, eu trabalho, né, home office, e isso me permite, um privilégio, né, de poder trabalhar enquanto eu viajo, né, porque eu não tenho financiamento, não tem ninguém me sustentando nessas viagens, né, eu vou com o meu salário, programa... Por enquanto. Né, por enquanto, aí. Quem sabe em breve. Alô, marcas, estão ouvindo? Mas, e aí foi o contexto perfeito, né, porque eu queria ter outras experiências fora da academia e também uma frustração de ver tanta ciência sendo feita em contextos, às vezes, precários, e museus incríveis que as pessoas que estão... Você tá na sua cidade e você não visita. Isso não necessariamente é uma culpa sua, mas assim, o acesso a esses lugares, as pessoas não acessam, assim, né? As últimas pesquisas de museus
mostram que, na verdade, quem acessa os museus hoje em dia continuam sendo pessoas que têm graduação, mestrado, têm pós-graduação, sabe? Então, eu falei, nossa, tem tanto vídeo de onde ir em São Paulo, onde ir em Belo Horizonte, com restaurantes, por exemplo. Por que que não tem isso Uhum. de museu? Porque as pessoas, por que que a gente não traz essa mais à tona, né, essa informação assim sobre esses museus? Então, eu resolvi fazer isso nesse contexto e fui mochilar. Que sensacional. E como que foi a partir do momento que você falou assim, tá, então vamos? Quem foi a primeira pessoa que você contou, que dividiu, quem que te deu apoio? Como que foi esse planejamento? Então, isso é muito louco, porque eu sou uma pessoa muito organizada, né? Então, apesar, né, de parecer contraditório ser mochileira e, né, eu não sou tão espontânea assim, não. Eu gosto de, assim, beleza, bora. Mas pra onde eu vou, quantos dias eu vou Uhum. ficar, eu gosto de organizar. Então, foi um processo muito engraçado, assim, porque, primeiro, a reação das pessoas, né? Fui contar. Eu não moro com a minha mãe há alguns anos, mas quando eu fui contar pra ela que eu ia colocar tudo que eu tinha numa mochila e ir viajar, e a minha mãe é coruja, né? Então eu falei, ela ficou. Eu acho que todo mundo, os meus amigos próximos, né? Namorado, mãe, tudo ficaram muito assim. A maioria da reação foi assim, chocados, tipo, tá, isso vai acontecer. E imediatamente, quando assentou na cabeça deles, eu recebi várias pessoas falando isso, falando, Júlia, isso é sua cara. Não tinha outra pessoa melhor pra fazer isso, porque é isso, eu sempre fui essa pessoa que ficava pesquisando de viagem, mapeava tudo e gostava de conhecer outras coisas, mas por uma impossibilidade financeira e também acadêmica, porque eu sempre estive lá presencial dentro da academia, eu não pude fazer isso antes, mas isso era um sonho muito antigo já enterrado. Então, quando Que eu falei, bonito. eu impressionantemente recebi muito apoio, né? Não quer dizer que é fácil, não quer Sim. dizer que as pessoas não sintam minha falta, que eu não sinta delas, mas eu Uhum. recebi muito apoio e isso fez toda a diferença, né? Nossa, eu imagino. Quantos lugares estão no livro? Você vai seguir todos? Então, no Brasil tem cerca de 240 lugares que estão lá. Nossa, É muita coisa. É muita coisa. E eu também tô me percebendo nesse momento para além do guia também. É boa. um Uhum. misto, né, de Uhum. sentimentos. Então, às vezes eu sigo a cidade pelo guia, porque eu sei que minimamente tem um museu lá. Mas às vezes quando eu chego, tem um museu municipal super importante para a cidade, assim, e ele não tá no guia, né? Por exemplo. Hum. Então eu também visito, assim, né? Quando eu tenho a possibilidade. E também a ideia sempre foi: o guia vai me indicar onde é, para que eu compartilhe o meu olhar sobre o museu e as informações principais, para que você que esteja assistindo crie a sua percepção do museu quando você for visitar, ou para incentivar um museu que está perto de você, né? Tá, eu postei um museu lá no Nordeste. Às vezes você não vai ter a possibilidade de ir, mas isso vai te dar um start, assim, para incluir o museu na sua rota quando você for viajar, né? E Uhum. poder visitar um espaço científico mais próximo de você. Então é bem legal, eu tô recebendo alguns relatos das pessoas. Levei meu filho, ele amou. Ou pessoas assim, eu tô amando viajar com você sentado no meu sofá. Porque em Ai, que breve eu delícia. vou É o visitar que eu algum faço museu. também. Legal, então assim, isso é muito massa, sabe? De poder. Sim. Essa troca com as pessoas é o que tem de mais valioso, assim, eu Ah, com consideraria. certeza. Com certeza. E aí eu queria saber como que foi, então, o tempo desse planejamento. Eu sei que ele sempre está em constante revisão e planejar. E qual foi o mês que você realmente começou? Ah, hoje vai ser o dia da gravação. Faz quanto tempo? Então, Uhum. foi em abril, no dia 19 de abril, que eu fui, peguei o primeiro ônibus pra ir. E foi um tempo curto porque no sentido assim, para começar, eu considero, né? Acabou meu mestrado final de fevereiro. Em março eu comecei já a me programar. E eu faço, gente, sim, planilhas. Eu faço planilha da cidade, do custo médio da cidade para eu alugar um lugar para eu morar, né, assim, para um teto.
a comida que eu vou comer, né? O transporte até lá. Então, são várias coisinhas que a gente precisa colocar na ponta do lápis para poder ir. E sim, é muito bom viajar, falar, tá, parcelei aqui, fui. Mas o meu modo de resolver as coisas é muito planejado. Porque eu estou mochilando, sim, né? Não tenho, uma casinha própria, fixa lá, mas isso também é um investimento do meu trabalho. Eu considero isso que eu tô fazendo, né, para além do potencial biótico, para além das outras coisas que eu faço, como meu trabalho, a seriedade do meu trabalho. Então, isso também é um investimento para mim, né? Ainda mais com Perfeito. todo carinho, né, que eu tô recebendo também. Então, isso ajuda bastante. Então, acho que isso é legal você falar desse planejamento. Eu sou uma pessoa que eu tenho rotina, assim, eu chego, eu faço exercício físico, eu como segundo o que eu desejo. Então, eu só resolvi mudar um pouco aquelas 4 paredes brancas que eu via em Belo Horizonte o tempo todo na escrita do mestrado, para que ela tivesse outra vista, sabe? Então, foi isso que eu decidi Nossa. fazer, sabe? Para conseguir me mover e poder. É engraçado, eu tava em Belo Horizonte, mas eu acho que eu só tava visualizando um horizonte só, sabe? Por mais irônico que pareça. E aí, quando eu comecei a mochilar, eu comecei a entender que existem vários outros horizontes, vários outros olhares sobre a vida mesmo. Com certeza, que bonito. E vários outros belos horizontes, Belos, né? Já que vários, no estamos aqui, vamos plural. continuar, né? No Muito bonito, plural. Júlia. Muito, nossa, é muito inspirador, é muito bonito. E eu fico super feliz de ver pessoas como você fazendo algo com tanto espírito, coração, ali, né? O amor e fazendo bem, muito bem feito. Eu queria saber um pouco o que você faz, assim, de estratégia, porque você tem uma mochila, são poucos dias, mas o que você leva para se sentir em casa? Isso é super lindo de pensar, sabe? Eu realmente tento fazer, por mais que a minha casa dure 4 dias, às vezes, ou uma semana, eu sempre realmente tenho alguns rituais que eu faço para que eu me sinta em casa. A primeira coisa é que eu nunca deixo, né, se possível, a roupa dentro da mochila. Eu chego, deixo em um armário que seja, né, organizo as coisas de uso higiene pessoal, porque se a gente deixa só ali parecendo que a gente é só viajante, a gente fica com essa impressão, né? Então a primeira coisa que eu faço é sempre ir ao supermercado, porque não é porque você é mochileira que você não vai ter rotina também, né? É uma rotina de 4 dias, mas é necessário você estabelecer ali alguns parâmetros, né? Então eu sempre desfaço a minha mochila, organizo as roupas, como se assim, o meu guarda-roupa da semana é aquele. Então vai estar assim, né? E pra mim também. No caso, tem esse impedimento físico, né? Realmente, eu não consigo levar muitos itens de lembrança, muitas coisas. Então, sim, fotos, essas coisas ficam mais no digital. Mas eu tenho várias coisas que auxiliam, inclusive, no meu conforto, né? Eu sou completamente viciada em café, não deveria estar orgulhosa falando isso, mas eu sou bastante do time café. Então, por exemplo, eu tô levando, né, agora eu consigo levar, é uma coisa que eu faço questão. Eu tô levando sempre o pó de café que eu gosto, que é inclusive aqui, né, de Minas, e pra eu fazer, porque o cheiro, né, o aroma, o gosto, tudo me remete também um pouco à casa, fora que café é uma delícia, né? Então eu também tenho várias coisas muito práticas, assim, tudo meu é em Uhum. barra, né, eu levo um coadorzinho de café para onde eu vou. Então, eu acho que o sentir em casa e esses rituais, eles são super importantes como identidade e também pra gente conseguir, né, passar pelos lugares assim. O que eu achei interessante quando eu vi sua apresentação sobre o projeto foi que você falou: eu nunca saí do Sudeste e nem viajei de avião. E eu acho que você ainda vai. Eu não sei se ainda você saiu do Sudeste, pelo que eu entendi, ainda Semana que vem, tá. assim, eu sei que você vai fazer, não Ah, sei quando você vai publicar isso, mas assim, em agosto, final de agosto, eu vou sair pela primeira vez do Sudeste. e como que tá o coração? Eu estou, assim, muito feliz mesmo, porque não tem tanto tempo que eu comecei, né? E em pouco tempo eu acho que eu já tive um retorno muito legal de trocas, assim, com as pessoas, né? E também de permitir que esses sonhos eles se concretizem, sabe? Então eu tô indo pro sul agora pela primeira vez, né, pra região sul. Mas assim, em 25 anos de idade eu nunca saí do Sudeste, mas em 2 a 3 meses eu vou conhecer, além do Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste e
o Nordeste. Então, assim, eu vou fazer quase tudo de uma vez só. E isso, eu tô muito animada, extremamente animada. Porque, pra mim, o que vale realmente é as trocas com as pessoas, assim. Então, eu tô curiosa, sabe? Pra entender como é que elas trabalham, como é que é tudo, além. Porque, assim, meu foco são os museus, é a ciência, eu vou atrás da ciência, mas junto também. As pessoas estão junto, né? Então, isso quer dizer histórias para contar, isso quer dizer costumes, isso quer dizer alimentações diferentes. Então, isso também me deixa muito, Uhum. muito animada, assim. Então, você tá conversando Ah, comigo pré esse vídeo, assim, né? Pré sair do Sudeste pela primeira vez. e Obrigada. quantos lugares você já foi? Você tem, assim, na ponta da língua? Porque eu sei que são muitos, né, já. Nossa, mas assim, eu ainda tô muito localizada no Sudeste ainda, né? Mas eu já visitei o Triângulo Mineiro, já fui em Uberaba, Uberlândia, e também isso do planejamento que a gente tava falando, às vezes é lidar com a frustração, porque tem um museu no guia, mas ele tá fechado, por exemplo, já aconteceu, né? De eu ter que olhar isso também. Então eu já fui no Triângulo Mineiro, em São Paulo, gente, São Paulo capital tem muitos museus de ciência, nossa, na minha lista tinha 20 na capital e 43 no estado. Ainda não consegui nem fazer São Paulo inteiro, né? E agora já tô desbravando outros assim. Eu não tenho na ponta da língua quantos museus eu já fui. Eu tenho uma planilha aqui pra olhar isso, mas assim, são muitos assim, já. Só que assim, São. são 240 que eu tenho que ir, né? Isso é muito bizarro de Nossa, pensar. e Exatamente. Júlia, dos lugares que você já foi, o que que já te surpreendeu que você não esperava encontrar? Nossa, pergunta super boa. Eu acho que assim, é, existe a expectativa gerada em todos os lugares que eu vou, né? Eu já vou assim, nossa, vai ser incrível. E eu acho que assim, existiu isso que eu te falei, negativo, vamos falar negativo também, de museus que estão fechados, que não consegui acesso, alguma coisa aconteceu, às vezes, né, greve, igual a gente teve recentemente, que os museus são muito associados às federais, então isso foi uma coisa assim que estava fora do meu planejamento. Eu achava que ia estar sempre de portas abertas, mas o contexto político também é muito específico, né, de cada espaço. Então, teve cidade que eu fui e eu não consegui visitar, que o museu está fechado há anos por conta de uma briga da prefeitura, por exemplo, por uma questão política. E eu ficava super decepcionada com Caramba! isso, né, triste assim. Mas isso também é ciência, né? Lidar com isso também faz parte. Mas o que eu acho que me surpreendeu, né? E eu não esperava assim de diferente assim, é essa experiência do. Eu não esperava que eu ia ter. Não é que eu não esperava, mas assim, diálogos tão ricos assim, e de surpreender as pessoas gostarem tanto de serem abertas comigo. E isso é uma coisa que eu admiro muito, assim, das pessoas se sentirem à vontade pra. Sim, elas vão falar de como é o museu, as informações principais, como visitar, mas elas também vão falar do quão decepcionadas elas estão com a ciência, do quão felizes elas estão com a ciência. Então, todo lugar que eu passo, inclusive, né, eu até fiz um vídeo recente sobre isso, eu pergunto qual a melhor coisa que te aconteceu na ciência e eu peço para elas anotarem no papelzinho qual foi a pior coisa que te aconteceu na ciência. E isso é tão rico de entender as particularidades das pessoas, assim, das frustrações dela, e é tratar a ciência mais humanizada. Eu acho que é isso que eu também estou tentando um pouco fazer, sabe? Em vez dela ser vista como o método científico, imparcial, a neutralidade, a ciência é feita de pessoas, e isso tem coisas muito ricas nisso, sabe? Então eu acho que poderia, né, trazer aqui uma história super emblemática, engraçada, mas eu acho que o mais surpreendente acaba sendo as pessoas mesmo, o impacto delas sobre aqueles Uhum. espaços, assim. Não, com certeza. Inclusive, falando de pessoas, não tem como não linkar com o impacto social, né? Então, qual é o impacto positivo que esses espaços de ciência trazem para a vida das pessoas? Teve alguma visita que você fez, que você viu os visitantes e que você se emocionou, que você falou assim, caramba, olha isso, eles estão realmente entendendo como algo funciona. E se você puder contar como foi essa experiência? Com certeza. O primeiro público que eu sempre me surpreendo são as crianças, gente. Elas são maravilhosas. E assim, é tão genuíno os comentários que elas fazem, assim, de surpresa com aquele aspecto. Principalmente os museus que são mais interativos. Assim, é muito bonito de ver como que não é uma peça exposta que às vezes você vai só
visualizar, você se sente parte do museu, né? Então, eu já me emocionei muito com as, com as crianças, assim, primeiro de rir, né, dos comentários totalmente espontâneos que elas fazem, mas também de ouvir, eu vou trazer uma outra perspectiva aqui, não só os visitantes, mas quem trabalha, sabe? Então, eu já ouvi muitas histórias, assim, por exemplo, do porteiro eu gosto de conversar com as pessoas que integram os museus. Então, de como a pessoa está ali há anos trabalhando, ou os próprios mediadores, né? E eu acho que eu me emociono muito de pensar como que os museus, né, esses espaços de ciência, esses centros e tudo, eles entram. Eles não entram discretos na vida da pessoa, elas entram para impactar ela como pessoa e como profissional. Então, relatos do tipo. Eu mudei completamente a minha forma de pensar, de lidar com o público. Hoje em dia eu tenho mais paciência, eu tenho mais escuta, eu sou mais ouvinte porque eu sou um mediador de museu. Eu preciso estar nessa posição de não tentar enfiar o conceito e a ciência estar certa na cabeça dela. Por que que eu também não escuto o que ela trouxe para o museu? Né? Então eu acho isso muito lindo, assim, de pensar, assim, né? De como que as pessoas, elas conseguem, às vezes, se integrar. E aí eu acho que a importância da pesquisa também se dá desses espaços, porque como é que você avalia o impacto de museu, já que a gente, né, trouxe essa palavra aqui, né, para trazer o impacto? Sim, você consegue ver se ela aprendeu o que é célula ou não, mas é muito mais que isso. A gente tem medidores socioafetivos, assim, de entender como que aquela exposição impactou ou quem participou dela também impactou na vida da pessoa, sabe? Como é que ela deixou a marca dela ali no museu também. Então, acho que quando a gente pensa em impacto, a gente também pensa em, sim, mudança de vida, mas pensa também, sim, dos conceitos, dos processos, das medidores sociais, históricos, né? Tudo isso junto para entender impacto também. Nossa, maravilhosa. Sensacional. Mas assim, se fosse para falar, por exemplo, né, de os principais desafios que você vê para o seu projeto agora para o futuro, não só a questão, lógico, financeira, né, que eu acho que tem uma questão aí de apoio, que seria mas eu também gostaria de te ouvir sobre isso, mas que você falasse de um modo geral, né? Tanto para você, mas como para esses espaços, para os objetivos que você quer atingir com o seu projeto. Uhum. Sim, com certeza o financeiro é um que impacta. Para além do meu financeiro, né? De ir a esses espaços, os financeiros dos museus. É muito diferente eu visitar um museu em São Paulo, capital, e um no interior de Minas, né? Então, eu sinto, assim, né, que eu gostaria muito de ser mais participativa nisso, de poder. Isso eu não dou conta, tá? Tô falando o que eu gostaria, mas assim. A estrutura, muitas vezes, tem muitos museus que têm uma estrutura muito precária. Às vezes é só e apenas através de bolsistas de extensão, que são maravilhosos e é essencial eles estarem lá, mas não tem demais agentes ali, né, para compor. E o que eu dou conta, né, e eu acho que é um desafio, e é o que eu tô propondo pro meu projeto, é que para além de eu postar nas minhas mídias e ele virar um vídeo do Instagram, fornecer esses materiais midiáticos para esses museus que normalmente não tem uma pessoa da comunicação para poder divulgar. Né? Então eu vou no museu, eu entro em contato, eu mando no WhatsApp, eu tirei essas fotos, eu fiz esses vídeos, eu fiz esse produto final aqui que eu divulguei no meu Instagram também. E aí já rolou, por exemplo, né, de museus falarem, nossa, vi que você postou isso aqui, será que a gente poderia usar nessa mídia do museu, no YouTube, e expandir isso para além do que eu estou propondo? Então, o meu objetivo, e eu falo isso no vídeo inicial também, é trazer essa questão midiática, né, trazer essa possibilidade desse material para os museus também, que é difícil, né, comunicar ciência nem sempre é tão intuitivo assim. Não, Nossa, mas que maravilhoso, assim. Realmente é uma ideia brilhante de poder também fazer esse serviço, né, para quem não tem essa equipe. Tem alguma história que você pode contar, mesmo se não puder falar o nome Quem é? de museu ou de cidade, mas que teve uma parceria interessante, algo que impactou, né, para ambas as partes, tanto para eles como para você?
Claro, deixa eu pensar aqui, escolher uma história dentre os museus. Ah, eu acho que eu posso citar sim, tá tudo bem que ela tá expor. Não, eu acredito que o que tem mais de bonito, assim, isso não foi em um museu só, mas eu acho que serve como um exemplo. É a construção a quatro mãos do roteiro, por exemplo, desse museu. Porque, gente, não adianta eu ir no museu todos os vídeos serem assim. O museu tal tá localizado na cidade tal. Você pode ir lá de terça a sexta, de tal e tal hora, e ele tem essa peça, visitem. Não, a gente começa a trabalhar em comunidades locais para entender qual é a demanda local daquele museu. Eu vou dar o exemplo aqui do Espaço do Conhecimento, o FMG. Amo eles. Nossa, eles são muito bons. Se vocês vierem a BH, por favor, vão até eles. E eu marquei uma visita lá. Eu sempre mando um e-mail, né, para comunicar e tudo. E aí eu falei, fiz a visita, entendi, escutei. E aí eu falei, e aí, eu vou fazer um vídeo sobre esse museu. Vamos construir esse roteiro a quatro mãos, eu construo, vocês opinam. E eles trouxeram a seguinte demanda. Nós temos um problema, é que as pessoas não visualizam a gente como um museu. Porque ele chama Espaço do Conhecimento UFMG, o pessoal já acha que é algo de pesquisa. E se você for onde ele fica localizado, é uma praça em Belo Horizonte, Praça da Liberdade, que é um circuito de museus. Mas tem CCBB, né, o Circuito Banco do Brasil, tem outro Museu da Gerdau, que tem caras, colocando aqui entre aspas, de museus. Sabe cara de museu, assim, que é aquela arquitetura um pouco mais clássica? E o Espaço do Conhecimento não tem essa cara. O Espaço do Conhecimento é como se fosse uma caixa de metal, assim, cinza. Então, eles trouxeram essa dor, né? Olha, a gente não parece museu, assim, como cara, né? E nem temos um nome de museu, assim, então, óbvio. Aí eu falei, então a gente vai trabalhar isso num roteiro agora. Então, eu começo esse vídeo falando assim, que cara tem um museu, mostro várias coisas que parecem um museu e mostro eles e trago essa perspectiva de convidar as pessoas, né, para visitação. Então, só pegando emprestado, assim, que isso teve um impacto muito importante para mim, para essa construção de entender, né, qual que é a demanda do museu também, e não só fazer um vídeo pronto. E eu poderia fazer só de visitação, mas eu peguei uma dor deles. Então, eu sempre tento ir lá e ver o que o museu está precisando, sabe? Também como Nossa. demanda de comunicação. Não adianta fazer um vídeo igual para todos, né? Fazer um gancho Uhum. legal. Aquele museu, ele estava precisando de comunicar que ele é também um museu, sabe? Mesmo não tendo cara. Outros já falaram assim, não, a gente tem visitação suficiente. A gente precisa de dar um olhar para esse aspecto. E a comunicação, né, a divulgação científica, ela vai ajudar a trazer esse aspecto que Nossa. precisa. Nossa, Júlia, Então, sensacional. Poxa, isso é incrível. Isso é assim, por isso que é uma alma empreendedora, né? Achar a dor do cliente. Por isso, por isso que funciona e é muito bem feito e dá para ver essa criatividade. Mas eu imagino que isso duplica, triplica, né, o tamanho do trabalho. Então, mais ou menos assim, tipo, só para, eu sei que cada caso é um caso, mas por exemplo, mais ou menos quanto é a produção de um vídeo, desde pesquisar, entrar em contato com os convidados, que é um pouco aqui, né? A pré-produção, a exato. produção, edição. Você assim, quase chorou aí agora, né? Porque você entende como é que é todo esse processo. Gente, eu diria dias a semanas, assim, parece que é simples, mas, por exemplo, vamos pensar no percurso. Tá, ele tá no guia, aí eu entro em contato, mando um e-mail, até essas pessoas me responderem, disponibilizarem um momento delas pra eu ir até lá, né? Então, em minutos de transporte, tudo pra chegar até lá. A visita, eu não fico menos de 2 horas em um museu visitando. Eu leio as placas todas, vejo tudo, às vezes eu gasto meio período do dia, né? Assim, no mínimo, já teve o Museu de Zoologia, teve um dia que eu fui, eu fiquei da hora de que abriu até a hora que fechou, assim, de 10 a 5, só ali, imersivo, né, naquela cultura ali. Gravo tudo, normalmente cada museu me gera umas 600 mídias, 500, 600, tipo assim, vídeos e fotos. E assim, eu faço a triagem desse, eu escuto, né, Caramba. normalmente o que o museu, alguém do museu falou, eu pego entrevista, né, de 20 minutos, às vezes
conversando com aquelas pessoas. Então eu chego em casa, eu faço essa triagem de escutar, rever, entender, e eu não consigo fazer só com o material que está no museu, então eu vou atrás de pesquisa externa, né, daquele assunto que falou, aí a pesquisa na divulgação científica, então isso já foram dias e horas, e para eu construir um roteiro, e aí se for feito em parceria, eu mando, a pessoa revisa, volta, eu gravo o áudio, seleciono as cenas, edição, mais horas, já teve vídeo que eu gastei 7 horas editando, já teve vídeo que eu gastei menos, a gente vai melhorando também com a prática, né, pra depois é o produto que tá no Instagram, legenda, capa e construção de destaques e stories, né, então são semanas pra um vídeo ficar pronto. Então, gente, siga, compartilhe, comente mesmo. Quando eu estiver passando pelo seu feed, você falar, tá bom, depois eu vejo, dá um like. Mande pra alguém que gosta. Não, é muito trabalho, mas eu tenho certeza que você já tá colhendo e vai colher muito mais, assim. E pra fechar, porque acho que tem a curiosidade, né, assim. Teve algum perrengue ou teve algum museu, assim, lógico que você não vai falar, né, mas que não teve uma boa recepção, não te valorizou, não quis ser filmado? Teve situação assim? Teve? Poxa. Não, teve uma situação em que eu entrei em contato, a pessoa falou, não, pode vir. Eu fui, e quando chegou lá, ela não deixou eu gravar e não quis ser entrevistado e tudo. E não, né, nesse papel de julgamento, assim, tudo, mas foi por uma particularidade, assim, que as decisões desse museu era muito burocrática. Então eu mandei o e-mail, acertei o dia e o horário, mas quando chegou num nível maior de coordenação, assim, ela falou, não, isso tem que ser aprovado em assembleia, sabe? Então a gente não pode aparecer ninguém trabalhando aqui, porque isso deveria ter sido aprovado numa assembleia de 15 dias atrás, alguma coisa assim. Então o que eu fiz, né? Eu não fui pedida de gravar, mas eu não gravei com ninguém. Então, eu gravei todo o museu. Felizmente, teve um mediador que me acompanhou. E eu pude ir, tudo. Escutei a perspectiva dele, mas eu não pude nomear, não pude falar nada. Era a minha visão apenas sobre o museu. Não estava em nome do museu, né? Porque a gente sabe um pouco dessas complicações, que eles têm um nome a zelar, né? E eu sou uma pessoa ali, né? De fora do contexto. Mas, assim, o vídeo também ficou muito bom, porque teve a perspectiva da pessoa, mas eu também precisei construir isso, né? Mas só contando, que às vezes acontece. Acontece, né? Igual você falou de greve, porque quando você comentou assim, às vezes tá fechado, eu imaginei que, sei lá, no dia fechou, né? Às vezes, né? Acontece, mas eu fui na cidade de, sei lá, 7 museus, 5, eu consegui visitar 3, porque o resto tava fechado. Eu ia começar, na minha cabeça, e planejadora, fazer Minas Gerais inteiro. Depois eu ia para outros estados do Sudeste. Veio a greve e a maioria dos museus de Minas são associados a federais, né? Minas Gerais tem muitas federais. E aí eu não visitei o restante de Minas ainda tenho que fazer isso, porque eles ainda estão retomando, né? Então tem tudo isso no jogo. Mas vai dar certo. É um projeto de longo prazo, né? E eu vejo que você preza muito pela qualidade, você respeita muito, então é bom, isso é bom, né? Porque tem um projeto longo, né? Tem bastante. E é isso, a gente vive. Se a gente ficar pensando, a hora que acabar, completar tudo, acabou o trabalho, acabou todas essas vivências, então, muito bom. Bom, Júlia, eu queria muito te agradecer, assim, foi fantástico. Eu fiquei super feliz de verdade de você ter topado, de ser acessível e do que você tá fazendo, assim. Eu não queria que quando chegar aquele dia de cansaço que você escute essa partezinha da conversa, além dos seus amigos, família, porque você faz um trabalho incrível, você é uma pessoa incrível, muito inspiradora. E que bom que a ciência brasileira tem você e a gente fica muito feliz. Eu espero poder conversar com você mais vezes, né? Depois que você passou para outros estados. E eu queria que você deixasse aqui 2 recados. O primeiro é uma perspectiva sua até agora, né, um ponto de vista seu sobre essas visitas, né, chamar mais pessoas para visitar esses espaços de ciência, então um pouco focado no seu objetivo mesmo dessa divulgação. E o segundo é para convidar para
compartilhar, para seguir você nas redes sociais. Então, falar quais são as redes do Potencial Biótico também. Então, agora é com você. Ai, super massa. Bom, eu queria muito convidar você a visitar o Espaço de Ciência, né, um museu mais próximo. Eu sei que a gente às vezes tem mania de falar, deixa pra depois, e nunca vai, mas eu tenho certeza que tem um espaço perto de você surpreendente. Então, por favor, visite, coloque no Google, olhe no guia também, porque eu tenho certeza que vai ser um dia muito diferente dos demais. Então, às vezes a gente tá na rotina, né, tão automático. Vamos conhecer uma nova perspectiva, vamos fazer, não é uma visita de museu. Vamos ter um dia feliz e diferente, e esse espaço de ciência pode te proporcionar isso, né? E para você que por enquanto não vai fazer isso, não vai ser hoje, eu te convido agora a me seguir nas mídias sociais. Eu tô no Instagram principalmente, né, Júlia Quintaneiro, nas demais redes também, no TikTok, tá? É sempre meu nome, Júlia Quintaneiro. E eu convido você a começar a procurar e ver lá, porque diante do seu sofá você vai viajar muito comigo. E em alguns minutos você já vai para uma outra vivência, para um outro espaço que eu tenho certeza que você vai gostar. E para me apoiar também. Então, é isso. A ciência precisa de você. Obrigada, Julia. E a gente precisa de você, que você continue seu trabalho aí firme e forte. E obrigada mesmo por tudo e por trazer essa parte humanizada da ciência, não só esse dia bonito que qualquer cidadão pode passar, mas também para as pessoas que trabalham, que você traz essa valorização, esse reconhecimento para essas pessoas que estão nesses espaços. Então, obrigada por tudo. Obrigada. Eu vou fazer um terceiro convite, se me permite, então. Que a gente está Claro. conversando, essas pessoas que visitam museus. Mas se você é cientista, né? Faz divulgação científica, mexe com ciência. Eu também faço vídeos sobre essas pesquisas, né? Já fiz gente pesquisando mosca, gente pesquisando peixe, tudo. E vai ser um prazer poder trazer o seu esforço, né? O seu trabalho para as mídias de uma maneira que as pessoas consigam acessar. Então, também estou disponível para esse tipo de convite também, para a gente trazer que o mundo precisa ver seu trabalho. Estou disponível para viabilizar isso. Maravilha, Júlia. Obrigada mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links e a gente continua aqui o contato. Obrigada, um super beijo. Obrigada, tchau. E para você que ficou até aqui comigo, meu muito obrigada. Se você gosta desses episódios, desse podcast, eu gostaria de te pedir para que você nos avaliasse no seu tocador de podcast aí preferido. E se também você ainda não segue a gente no Instagram, no LinkedIn, o @ é Impacto Científico. E a gente também tem newsletter com texto sobre a carreira dessa interseção entre ciência e impacto social de uma forma descomplicada no Substack, que é uma plataforma que você assina de forma gratuita e você recebe direto no seu e-mail textos quinzenais sobre ciência com impacto social. E por último, se você quiser sugerir um novo tema, uma pauta, um convidado, uma convidada, você pode mandar uma mensagem para nós aqui pelo LinkedIn, pelo Spotify ou então por e-mail, que é comunidade@impactocientifico.org. É isso, obrigada e até o próximo episódio.